Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Orvalho da Manhã. Nós estamos dando início a uma série de estudos bíblicos intitulado A Bíblia Ensina. No estudo número 1, nós vamos aprender um pouco a respeito da Bíblia. Uma mensagem para você. Este é o título de um conhecido filme a respeito de um casal que só se conhece pela internet. Se relacionam de forma virtual, se amam, mas descobrem que estão em lados opostos nos negócios, quase inimigos. No final da história, o amor vence as barreiras. Assim é a nossa história com Deus. Ele, pensando em mandar uma mensagem para você, o fez por meio da Bíblia, um livro diferente e especial. Nós, num lado oposto ao de Deus, por causa do pecado, na condição natural de pecadores imortais, encontramos no livro sagrado como mudar nosso destino eterno por meio do amor divino revelado pelo Eterno. É isto que você vai descobrir na palavra de Deus, um amor incomparável. Algumas características que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, ela é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. Eu gosto de dizer assim, volume 1 e volume 2, pois um é sequência do outro. Não podem existir separados. A Bíblia é formada por uma coleção de livros. 39 livros no volume 1, ou Velho Testamento, e 27 livros no volume 2, ou Novo Testamento, formando um total de 66 livros. Ela possui um autor e escritores. Quem é o autor da palavra? É Deus, que inspirou 40 escritores diferentes. E ela é organizada em livros, capítulos e versos ou versículos. Nós vamos responder aqui uma série de 4 perguntinhas, E a primeira pergunta é: quem inspirou os escritores bíblicos? E como todo estudo bíblico deve ser, não pode ser baseado no achismo e nem no que o instrutor bíblico acredita. Tem que ser baseado, e as perguntas têm que ser baseadas na palavra de Deus e respondida com a palavra de Deus. Então, quem inspirou os escritores bíblicos? Você vai encontrar a resposta no livro, na cartinha de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 21. Diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou os 40 escritores da palavra de Deus? Segundo Pedro, segundo o apóstolo Pedro, eles foram movidos, pelo Espírito Santo. Então, pode responder aí. O ideal é que você tome um caderno, copie as perguntas e também as respostas, tome a sua Bíblia, confira na sua Bíblia aí as passagens, para não ficar nenhuma dúvida. Então, quem inspirou os escritores bíblicos? A resposta está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. O Espírito Santo. Vamos para a segunda pergunta. Qual a utilidade de estudar a Bíblia?
Tome a sua Bíblia, abra no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler dos versos 14 ao verso 17. 2 Timóteo. Timóteo, ele está um pouquinho antes da carta aos Hebreus, né? Carta a Tito. Você vai encontrar aí a carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Qual pergunta estamos procurando responder? A pergunta é: qual a utilidade de estudar a Bíblia? Resposta: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para corrigir e para nos guiar na educação, na justiça, nos tornando perfeitos e habilitados para as boas obras. Ok? Vamos para a terceira pergunta. Que bênçãos recebemos pelo estudo? Que bênção nós recebemos quando nós estudamos a palavra de Deus? Vamos abrir lá no livro a carta de Paulo à igreja de Roma, livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. E o verso que nós vamos ler é o verso 4. Vou repetir a pergunta: que bênçãos recebemos pelo estudo da palavra de Deus? Vamos lá. Romanos 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, recebemos muitas bênçãos através do estudo da palavra de Deus, mas uma das principais bênçãos que nós recebemos chama-se esperança. Ok? A Bíblia é um livro que nos enche de esperança. A quarta pergunta é: Deus falou por meio de quem? Por meio de quem que Deus falou? Nos falou. Vamos abrir agora lá na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versos 1 e verso 2. Já encontrou aí? Então, Deus falou por meio de quem? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai nos dar a resposta. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou por meio de quem? Primeiramente, Deus nos falou por meio dos profetas, né? Que representa tudo que foi escrito no volume 1, ou seja, no Velho Testamento, né? Os 5 livros de Moisés e os demais dos profetas, tanto os grandes quanto os pequenos profetas. E por meio de Jesus, no volume 2, ou Novo Testamento, temos ali as cartinhas, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
e depois as cartas escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, por Judas e apóstolo João e tantos outros ali. Então Deus falou por meio de quem? Falou por meio dos profetas e por meio de Jesus. Alguns pontos importantes para nós levantarmos mais aqui. A Bíblia foi inspirada por quem mesmo? Nós já até lemos aí, mas vamos reforçar esse aprendizado de hoje. Por quem que a Bíblia foi inspirada? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz lá: toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então nós vimos em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que o Espírito Santo, né? E também nós vemos aqui que ela foi inspirada por Deus, né? O Espírito Santo, ele transmitiu a mensagem de Deus. A Bíblia é eterna. Aonde que a gente pode ter a confirmação desta fala? A Bíblia, será que a Bíblia é eterna mesmo? O que será que ela diz de si mesma? Vamos lá. Isaías, capítulo 40, verso 8. Isaías, capítulo 40, verso 8. Olha aqui o que Deus diz através do seu profeta Isaías em relação ao se referir à sua palavra. Diz lá assim, ó: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela permanecerá eternamente. A Bíblia é comparada a uma luz que ilumina o caminho. Aonde que está isso? Aonde que nós podemos encontrar base para essa afirmação? Salmo capítulo 119. Abra a tua Bíblia aí, no capítulo 119 do livro de Salmo, verso 105. Tá lá, ó. Vamos lá. Salmo 119 e verso 105. O que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Que maravilha, não? No livro Caminho a Cristo, página 57, é nos apresentado o seguinte: a Bíblia toda fala de Cristo, desde o primeiro relatório da criação, pois sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso você pode encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Até a promessa final: eis que cedo venho. Apocalipse 22, verso 12. E lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. Olha que conselho importante nos é dado aí no livro Caminho a Cristo, página 57. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. Você pode estar se perguntando aí, mas e agora, né? O que eu devo fazer? Primeiro, leia a Bíblia diariamente. Quer ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Deuteronômio capítulo 17, verso 19. Diz assim: e terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, devemos praticar a leitura da Bíblia diariamente. O que mais que nós devemos fazer? Pesquisar as suas verdades, né? João capítulo 5, verso 39. Por que eu devo pesquisar
a respeito das verdades contidas na palavra de Deus. João, capítulo 5, verso 39. Olha só o que o próprio Jesus disse. Ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, são as Escrituras, a palavra de Deus, que dão testemunho a respeito de Jesus Cristo. Amém? Terceiro ponto, aceitá-la com alegria. Nós podemos ver isso aí. Tá vendo como que a palavra de Deus, em tudo, ela não nos deixa no escuro ou sem respostas. Ela tem uma base, uma resposta firmada na palavra. Nós devemos aceitar a palavra de Deus com alegria. Veja o que Jeremias diz no capítulo 15, verso 16. Olha só. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém, meu irmão? Que bênção, não? Que maravilha! Aquele que com o espírito sincero estuda as Escrituras, procurando compreender as suas verdades, esse será levado em contato com Deus, que é o autor. Pois ele mesmo disse: são elas que de mim testificam. E não andará nas trevas do pecado, porque lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. As palavras da Bíblia são as palavras de Cristo. Se você crê e pratica os ensinos dela, meu amigo, minha amiga, você vai encontrar Jesus. Ele é a esperança de vida eterna. Você crê que a Bíblia é a carta de amor de Deus? Crê que Ele inspirou seus escritores? Sim? Então eu apelo para você. Aceite que o que está escrito na palavra de Deus é a mensagem dele para você. Se você disse sim, eu digo: Deus te abençoe.